Sabe, a gente tropeça no óbvio. A gente não tropeça naquelas coisas que são superiores e estelares e galácticas e super fantásticas do conhecimento oculto e profundo de Deus. Não, a gente tropeça nos entendimentos simples e miúdos e pequenos. A gente não consegue ter uma vida espiritual de sucesso e de alegria e de prazer e de desfrute das coisas de Deus, porque a gente deixa de fazer as coisas simples, do tipo orar todo o tempo, ler a Bíblia com a máxima frequência possível, ter uma comunhão normal com os irmãos que são da sua igreja. O nosso entendimento das coisas simples de Deus, a graça, a verdade, o amor, o entendimento da relação de serviço, o entendimento de que é a igreja, todas são coisas que não exigiriam um grande intelecto, uma super cabecice, 4 anos de curso de teologia para você entender, se você estivesse disposto a obedecer. No fundo, a gente não está disposto a obedecer o que a Bíblia diz. A nossa intelectualidade, a nossa pseudo-intelectualidade cristã, ela é originária de um entendimento serpentino, digamos assim. A ordem de Deus foi bastante simples para Adão e Eva no Éden. Não come a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você morre. Foi bem simples. Obedeça. Mas aí apareceu uma figura lá, a serpente, que levantou questionamentos sobre o que Deus estava querendo dizer. Não, mas Deus está querendo esconder algo de você. Tem algo mais profundo. Tem sempre algo mais profundo de Deus. Não pode ser só isso. Não pode ser só orar e ler a Bíblia. Não pode ser só esse livro aqui. Não, deve ter um monte, tem muito mais. Não, Deus não pode ser só seu pai. Deus tem que ser o supremo manda-chuva do universo, porque ele não pode ser só um pai. O que dá vida eterna não é obedecer o mandamento, é entender que quando Deus dá um mandamento, na verdade ele está querendo dizer. E você já parou para pensar que quando nós recebemos uma ordem de Deus, geralmente a gente submete essa ordem aos nossos conflitos morais, aos nossos conflitos éticos, aos nossos entendimentos, aos nossos pré-julgamentos. Quando a gente lê alguma coisa na Bíblia, a gente coloca o que a gente leu na Bíblia dentro de todo um ambiente do que é a nossa intelectualidade e submete o que Deus diz àquilo que nós entendemos do que Deus diz. E aí a gente fica num problema, porque a nossa interpretação das coisas, ela está contaminada pela primeira desobediência, lá no Éden. E essa primeira desobediência causou uma inclinação à desobediência em todos os homens, que é transmitida de pai para filho. Como eu não sei, eu sei que é isso que a Bíblia diz em Romanos. A menos que você se torne filho de Deus, você é filho da desobediência. E você sabe onde há mais bênção, onde há mais poder, onde há mais autoridade, onde há mais felicidade? Na obediência. Talvez você diga assim: Davi, você está convidando as pessoas a viver uma fé cega e irracional. Não, eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo que o que a gente entende por racionalidade, normalmente, não é originado em pensamento puro. É originado em vontade de desobedecer. E é por isso que a gente submete os mandamentos de Jesus à nossa intelectualidade, porque no fundo nós temos vontade de desobedecer aquele mandamento. Nós queremos achar uma falha jurídica, nós queremos achar um precedente, nós queremos achar um significado oculto e mais profundo nas palavras de Jesus. Se você fosse obediente ao mandamento puro, você seria feliz, você acharia a vida eterna. Mas você não faz isso. Você fica tentando submeter Jesus a questionamentos gradativamente mais profundos. Quando Jesus manda amar os inimigos, é para amar os inimigos. Quando Jesus manda dividir, se você tem 2, dá 1 para alguém, é exatamente isso. É pegar o que você tem, dobrado, e dar para alguém, porque você só precisa de um. Quando Jesus fala que você precisa entender que o feliz diante de Deus, o abençoado, o bem-sucedido diante de Deus, é aquele que se humilha, é exatamente isso que você precisa fazer. Não é preciso uma grande interpretação profunda e complexa de o que quer dizer
Não, porque bem-aventurado na cultura judaica, não sei o que, queria dizer que você será alguém que entenderá o seu inimigo como... Não, cara, é humilhar mesmo, é calar, é falar menos, é se encolher, é admitir que existe algo de valor no outro que às vezes você não reconhece. O mandamento puro, ele é mais simples de ser obedecido e ele traz satisfação, porque ele traz a vida eterna. Mas nós sempre vamos tentar achar algo mais complexo por trás do que Deus diz. E nessa tentativa, nós perdemos a simplicidade. E perdendo a simplicidade, nós perdemos a pureza. E perdendo a pureza, nós perdemos a satisfação com a presença de Deus. Porque o amor de Deus se manifesta tanto naquilo que Ele nos permite, quanto naquilo que Ele nos proíbe. O próprio entendimento do que é o amor de Deus está contaminado pela nossa racionalidade vazia. Está contaminado por aquilo que nós fomos ensinados a entender que amor é. O amor de Deus é simples e ele é bom. Ele é bom quando Deus manda não fazer, e ele é bom quando Deus manda fazer, e ele é igualmente bom no sim e no não. Mas o nosso entendimento do que é o amor está contaminado pela mesma influência que causou a perda da simplicidade e do desejo de obedecer em Adão e Eva, logo após a queda no Éden. E as quedas são depois consequências disso. Eu posso escolher o que é bom e mal por mim mesmo, eu não vou deixar isso mais para Deus decidir. Eu posso escolher sozinho. E aí, tirando de Deus essa atribuição que Ele tinha determinado para si mesmo, você perde a relação de simplicidade com Ele. Tem muitas coisas que eu prefiro não entender. Não que eu tenha decidido me tornar ignorante, não. É porque aquilo da Bíblia, que é, talvez essa expressão não exista mais, obedecível, aquilo que da Bíblia que pode ser obedecido, já é tão doce, mas ao mesmo tempo tão complexo de atingir, que não há por que você procurar tantos significados ocultos vindo da sua própria vontade de relegar o mandamento. E sabe que foi isso que aconteceu com o jovem rico, né? O jovem rico de Lucas, ele aparece para Jesus e fala assim: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: cumpre os mandamentos. Ele fala: ué, mas quais? E Jesus cita os mandamentos para ele. Ele fala: pera, mas esses aí eu tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Essa pergunta tá na boca de muitos jovens, de muitos adolescentes, de muitos cristãos. O que te falta ainda? O que te falta é entender que não te falta nada. Se você perceber a obediência ao mandamento, a obediência à palavra, a leitura da Bíblia, a oração, a relação normal com a igreja, saudável, tomar a sua cruz, fazer menos as suas vontades, abrir mão das suas vontades para fazer aquelas coisas que são saudáveis para você na fé. Se você perceber que é isso que você precisa fazer para ter a vida eterna, nisso se cumprem os mandamentos, não te falta nada. Mas a gente tem sempre a ideia de que Deus está escondendo alguma coisa de nós e que existe algum jeito, alguma verdade oculta, alguma verdade mais profunda. Não há. Não há. A vida com Deus é simples, o relacionamento com Deus é simples. O amor de Deus é puro. Deus não tem segundas intenções com você, nem comigo. O que Deus fala sim, é sim. O que Deus fala não, é não. E há amor tanto no sim quanto no não. Mas é difícil para nós, né? Nós temos ainda muito desse veneno em nós, tentando nos fazer questionar de maneira não saudável. Não o questionamento correto e puro de um coração que realmente quer entender a verdade, não. O questionamento injusto de alguém que não quer obedecer, que está tentando achar uma brecha na legislação de Deus para poder encaixar a sua vida frouxa, a sua maneira frouxa de viver, a sua maneira desobediente de viver. E é por causa disso que nós perdemos a vida eterna, porque a verdade está na palavra, a vida está na palavra, mas nós preferimos as trevas do que a luz. É melhor viver não nas trevas da ignorância, né? Mas viver nas trevas dos nossos falsos conceitos e preconceitos a respeito de Deus. Deus é mais simples e o mandamento é mais simples. Porque na hora que você superar as verdades praticáveis da Bíblia, você vai perceber que elas são o princípio para aquelas que parecem impraticáveis. Elas não são impraticáveis, elas só são uma decorrência de uma vida simples com Deus. O que Deus mais ama é estar em comunhão com o homem, é estar próximo do homem, e que o homem entenda nele, que o homem entenda em Deus a sua chave para entender o mundo. Nós usarmos
Deus e a relação com Deus para entendermos todas as outras relações da nossa vida. Isso faria de nós pessoas muito felizes, muito bem-sucedidas, mas nos faria obedientes, né? Isso exigiria de nós obediência. E obediência não é uma coisa que a gente quer. A gente prefere a complexidade do questionamento do que a simplicidade da obediência. Só que a gente esquece que a vida está na palavra. E aquele que pratica os mandamentos tem vida eterna. Isso são palavras de Jesus. Não tem segredo. Não tem coisas espetaculares e especiais sobre Deus. Deus é espetacular e especial o suficiente. E a nossa relação com Deus é espetacular e suficiente para nos levar à vida eterna pela simples obediência àquilo que Ele nos disse. Bom, eu não anunciei isso direito, mas a gente está agora fazendo vídeos na segunda, quarta e sexta no canal. Segunda e sexta são vídeos de vlog, 11 horas da manhã. São as reflexões, pensamentos, essas coisas que eu posto sempre. Pode ser que os próximos vlogs sejam gravados em outro lugar, e o meu escritório está lá em casa por conta das férias dos meninos e algumas coisas novas que estão acontecendo aí. Então talvez eu tenha que gravar os vlogs lá em casa mesmo, com som de fundo de crianças correndo, enfim, vocês me desculpem por isso. E na quarta-feira os vídeos são as narrações dos textos do Ore Depois de Ler. A gente não vai mudar muito o formato, o vídeo vai ser mais ou menos aquele ali, pelo menos por um tempo. A gente está pesquisando novas formas de fazer essa interpretação para vocês, mas a gente entende que o foco está no texto e não na pessoa que está falando, e na interpretação que a pessoa faz do texto. Então é bem mais a experiência auditiva do que necessariamente a imagem. A imagem, a gente já é uma sociedade visual demais, então talvez a gente precise tirar um pouco essa relação visual para poder desenvolver novas maneiras de entender os conceitos, né? Eu acredito nisso, eu me esforço bastante nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, talvez você não esteja inscrito ainda, então se inscreve no canal, e de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Sobre o conteúdo e sobre essas outras coisas que a gente falou. Um abraço e tchau, até o próximo vídeo.